Olá pessoal, sou o professor Tomás Veloso e é um grande prazer estar retornando a Sobral, mesmo que virtualmente, para conversar com vocês, alunos e alunas, que vão fazer em breve a avaliação do PISA para escolas. Eu tive por aí em 2017, fiz todo um levantamento dos alunos que poderiam realizar a avaliação, visitei as escolas, falei sobre o ensino de ciências e a avaliação de ciências no PISA para escolas. Fiz aí todo um trabalho junto às escolas, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação, e hoje retorno a convite da Secretaria de Educação de Sobral e da Casa da Avaliação, aí no nome da professora Lúcia Balica, para falar com vocês sobre essa avaliação, sobre essa prova. O que é isso aí? O que é o PISA para escolas? Quais são os cuidados que a gente deve ter? O que será avaliado? E um ponto muito importante é que a gente tenha uma serenidade, que essa avaliação ela é muito mais para nos ajudar a entender como que o nosso sistema de educação está funcionando do que particularmente trazer uma nota para o aluno A, o aluno B ou o aluno C. Tá? Eu acho que esse é o primeiro grande ponto. Então eu trouxe aqui 4 pontos importantes para a gente trabalhar, para a gente conversar aqui sobre a avaliação do PISA para escolas. O primeiro é pensar que esse tipo de avaliação, que é uma avaliação em nível internacional, ele trabalha com uma metodologia chamada High Order Thinking, ou pensamento de ordem superior. Essa metodologia parte do pressuposto de que você, aluno e aluna, para resolver um determinado problema, você tem que usar a sua criatividade, o seu conhecimento, a sua mobilização de conhecimento para resolver um determinado problema que você vai ser apresentado. Então, diferentemente das avaliações ou das atividades que vocês costumeiramente veem nos livros didáticos de vocês, principalmente, por exemplo, em matemática, que você tem lá o calcule, você não vai ver esse tipo de questão numa avaliação como o PISA. Ele vai dar um cenário, uma ocasião, uma situação, e a partir dessa situação você vai se colocar diante dela para poder responder os itens, tá? Ou as questões, enfim. Então esse é o primeiro grande ponto que a gente precisa deixar claro para vocês. Não vai ser necessário que vocês decorem ou saibam decorado fórmulas de ciências, fórmulas de física, que é a minha área, fórmulas de matemática. Pensem que essa avaliação, dado que vocês têm o conhecimento que têm, você vai precisar mobilizar esse conhecimento para resolver uma determinada questão. E isso não quer dizer que a avaliação é mais fácil ou mais difícil. Ela é apenas diferente daquilo que você está acostumado a trabalhar dentro de sala de aula. Tá? Então é o primeiro grande ponto. Tá? A gente vai trabalhar com pensamento de ordem superior. Primeiro ponto. Segundo ponto. A avaliação ela é composta também por questões abertas. Então você lá no computador, na hora da avaliação, você vai ter que escrever, utilizar o seu raciocínio descrito no teste para que o computador ou as pessoas que forem ler a sua resposta consigam entender qual foi o seu raciocínio. E aí um ponto muito importante nesse segundo ponto. Descrevam com um detalhe necessário para que a outra pessoa que vai ler entenda o que você pensou. Fundamental isso, gente. Fundamental. Quando você vai se expor a um teste desse, quando você vai fazer uma avaliação dessa, é importante que você tenha claro que quando se trata de questões abertas, você tem que deixar claro para quem vai lhe avaliar se você estava no caminho correto de uma possível resposta correta. Porque lembre-se, ou talvez não lembre-se, mas vocês não sabiam disso, no PISA existe o meio certo. Então o meio certo significa que o aluno foi no sentido correto da questão, mas por um vacilo, por um descuido, por um raciocínio equivocado, no final ele errou. Mas o progresso dele até este momento precisa ser levado em consideração. Então, por favor, faça essa descrição importante, tá? Nessa questão das questões abertas, certo? Esse foi o nosso segundo ponto. O nosso terceiro ponto, utilize a sua criatividade. Tomás do céu, e isso a gente não aprende na escola. Exato. Infelizmente, as nossas escolas, ou a forma como a gente trabalha, ela dentro de sala de aula, a gente não propicia que vocês, alunos, desenvolvam essa criatividade. Mas nós brasileiros somos criativos quase que por natureza. Dadas as circunstâncias sociais, econômicas, a gente tem que se virar.
E aí, dado que você vai ser apresentado para um contexto, para um problema que você nunca viu na vida, utilize a sua criatividade para resolvê-lo. Tá? Essa é uma informação importante, tá? Porque uma das medidas do PISA para escolas é exatamente esse nível do quão criativo você é para responder um determinado problema que você foi exposto. Não adianta você pegar livros e livros tentando se preparar para uma prova desse tipo. É muito mais legal para vocês mesmos, até para ser uma experiência legal para vocês alunos, que vocês vão com calma para entender que essa avaliação é uma avaliação que vai te dar uma oportunidade de entender como é que você vai encarar o Enem daqui a 2, 3 anos. Porque ela se assemelha muito com o Enem. Embora o Enem não tenha questões abertas, a avaliação do PISA ela traz aí uma necessidade de uma criatividade para a resposta dos itens que se assemelha ao Enem. Eu diria até que a prova do PISA para escolas ela é uma avaliação um pouco mais que exige um pouco mais dessa criatividade. Então, esse era o terceiro ponto que eu queria tratar com vocês. E o quarto e último ponto é um ponto que para mim é um grande problema de quando essa avaliação vem sendo aplicada no Brasil em relação a como os estudantes brasileiros realizam esse exame, esse teste, que é o fato da gente tentar fazer o número máximo de questões que vocês conseguirem. Infelizmente, as nossas estatísticas para a realização do exame, do teste, não são tão boas. O que significa que os alunos não conseguem chegar até o final da avaliação. Os nossos alunos aqui no Brasil, a gente tem muita dificuldade em chegar até o final da avaliação. Então, vale a pena a gente tentar concluir a avaliação. É um esforço importante que vocês vão fazer. É um esforço interessante até mesmo para você se conhecer, para você entender até onde vai esse conhecimento que você tem. Vale ressaltar que vocês aí na faixa etária dos 15 anos de idade, vocês já têm acumulado pelo menos, eu diria, uns 8 anos de ciclo escolar. Então tem sim muito conhecimento que vocês já adquiriram, que vocês estão adquirindo. Cada vez que vocês vão amadurecendo, o seu conhecimento vai amadurecendo junto com você. E isso faz com que você, numa avaliação como essa, você não... A nossa sugestão é que você não se limite muito aos primeiros itens apenas. Que você tente realmente percorrer toda a avaliação. Isso faz uma diferença porque a gente começa a entender, né, que infelizmente a gente tem uma cultura um pouco de algo que não vai valer alguma coisa, a gente não dá muita bola para isso. Mas entendam esse momento como um momento de crescimento pessoal de vocês. É você consigo mesmo. Essa é a grande batalha, é a batalha interna, você consigo mesmo. Deixa eu ver se eu consigo fazer, deixa eu ver se eu consigo me sair bem. Como é que eu vou responder a esse... Poxa, o Tomás está falando para usar minha criatividade, será que eu consigo? Se desafiem, vão atrás desse conhecimento. Tomás está dizendo que grande parte dos estudantes brasileiros não conseguem chegar até o final da avaliação. Será que eu consigo? Será que dentro do que me foi proposto para executar, será que eu consigo fazer? Gente, isso é com vocês. Aí, infelizmente, não é o Tomás, não é a professora Balica, não é o professor Herbert Lima, não é o professor Daniel da Cred 6 que vai fazer com que vocês... vai fazer a prova por vocês. Né? A gente precisa ter essa serenidade de entender que a bola, a partir do momento que vocês sentarem na frente do computador para fazer o exame, para fazer o teste, a bola está com vocês. Aí é vocês mesmo quem vão desenvolver mobilizar todo esse conhecimento que vocês já tiveram para resolver essas questões. Esses eram os 4 pontos. Relembrando, primeiro, a gente trabalha com pensamento de ordem superior. A gente o PISA busca avaliar questões mais complexas do nosso raciocínio e não apenas aqueles cálculos. Então vai ser dado lá um problema de uma montanha, vai ser lá um problema de uma colmeia, vai ser dado um problema de uma praia, de uma usina nuclear, uma usina termoelétrica, e que você vai ter que usar o seu sentimento de conhecimento para tentar respondê-la. Isso é o que a gente chama de pensamento de ordem superior.
Dado que você é exposto a um problema que você nunca viu na vida, como é que você vai resolver? Dado que você tinha uma bicicleta e que pela primeira vez a corrente da sua bicicleta caiu, como é que você resolve esse problema? O exemplo é simples, mas ele é bem didático em relação ao que o PISA vai cobrar, tá? Questões abertas foi o segundo ponto que eu trouxe. Nós vamos ter que escrever. Então escreva, lembrando que alguém vai ler o que você escreveu. Então seja claro, ao ponto que também não precisa ser uma redação muito longa. Seja sucinto também. Claro, direto e sucinto. Temos questões abertas. Terceiro ponto, utilize a sua criatividade. Dado que você é exposto a um problema que você nunca viu na vida, como é que você resolve isso? Usando a sua criatividade. Usando todo um conhecimento que você adquiriu até o primeiro ano do ensino médio, e você expõe esse conhecimento ali utilizando a sua forma, a sua linguagem de resolver essa questão. E por fim, tente fazer o número máximo de questões possíveis. Lembrando, nós temos um problema histórico no Brasil que os estudantes não conseguem chegar até o final do exame. Vamos tentar, alunos e alunas de Sobral, a chegar sim até o final desse exame, para que todo mundo aí tenha uma boa noção de como que está a nossa educação, como é que a gente se posiciona frente ao Brasil, frente ao mundo, e vocês mesmos, como é que vocês estão, vocês consigo mesmo. Eu acho que é um momento ímpar, vocês têm uma oportunidade de fazer esse exame, que não são todos os alunos que têm essa oportunidade, tá? Desejo muito sucesso, eu espero voltar, retornar a Sobral para comemorar, para celebrar esses resultados que vão vir a partir dessa avaliação que vocês vão fazer, né, vão realizar. E fico aqui à disposição para algum esclarecimento, alguma dúvida, desejando sempre muito sucesso, muita paz e muita serenidade no momento da prova de vocês. Que Papai do Céu ilumine aqui a cabeça de vocês para que vocês tenham e façam uma avaliação da melhor forma possível, numa tranquilidade também, que é muito importante para que esse tipo de avaliação seja uma avaliação coerente com aquilo que vocês sabem, com aquele conhecimento que vocês têm. Tá bom? Um grande abraço do professor Tomás Veloso aqui. Vou ficar aqui, ó, na torcida e vou ficar ligando para o professor Herbert e para o professor Daniel para saber como é que foi a aplicação dessa prova. Tá bom? Até mais, pessoal. Um grande abraço, fiquem com Deus e uma boa avaliação.